Olá, que a paz do Senhor seja em nossos lares e em nossos corações. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos para dar continuidade ao estudo sistematizado de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje comentaremos os tópicos 7 e 8 do capítulo 13. Os tópicos 1 a 6 já foram devidamente comentados por colegas nossos e estão disponíveis em nossos canais virtuais. Hoje, então, como disse, falaremos do tópico 7, onde Kardec nos traz uma parábola que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 12 a 15, e depois, em seguida, o tópico 8, onde Kardec, então, vai comentar essa parábola. Pois, como sabemos, as interpretações das parábolas não podem ser feitas ao pé da letra, pois que trazem ensinamentos. Jesus se utilizava dessa pedagogia, dessa didática, para colocar ali nas parábolas ensinamentos que mais tarde compreenderíamos, ou teríamos uma compreensão maior. Naquela época, provavelmente os discípulos tiveram um entendimento, mais tarde tivemos outro entendimento e hoje já temos entendimentos maiores, e provavelmente daqui a algumas décadas teremos ainda uma maior compreensão. É como se fosse um livro onde lemos uma segunda vez ou pela terceira vez e percebemos alguns detalhes, nos atemos a algumas características, alguns pontos, algumas páginas, alguns capítulos que anteriormente não tínhamos dado essa atenção, não tínhamos essa compreensão. Isso acontece porque estamos em níveis diferenciados do que estávamos anteriormente, nos anos anteriores. Então a parábola tem muito dessa função de trazer um conteúdo onde vamos devagarinho tirando as pétalas e vai nos revelando um conhecimento cada vez mais aprofundado. Além disso, Jesus também se utilizava dessa pedagogia justamente para que os seus ensinamentos não se perdessem. Imagina se ele fosse trazer os ensinamentos como num livro, escrito direitinho, ponto 1, agora olha só, atenção ao ponto 2, ao 3, ao 4, que se desmembra em A, B, C, seria muito mais difícil para que isso fosse transmitido ao longo dos anos. Nós sabemos que uma história é muito mais facilmente assimilada, gravada, do que se falarmos um texto inteiro, até porque naquela época muito poucos eram aqueles que sabiam ler e sabiam escrever. Então a grande maioria dos ensinamentos, inclusive da religião, era passada de forma oral, para frente de forma oral, e não escrita, porque eram poucos que tinham esse acesso. Então Jesus se utilizava disso justamente para que seu conhecimento chegasse a todos, não só aos doutos, também como os mais simples. Temos que também levar em conta que toda a linguagem de Jesus que ele se utilizava era sempre feita de muitas alegorias, muitas figuras de linguagem. Jesus sabia brincar muito bem com as rimas, com a fonética do aramaico, trazia questões do Antigo Testamento que hoje, quando lemos e se não conhecemos o Antigo Testamento, não fazem sentido, nós não conseguimos reconhecer e ter esse entendimento. Por exemplo, quando Jesus na cruz fala: meu Deus, por que me abandonaste? Num olhar simples, superficial, nós podemos entender que Jesus então estava se sentindo abandonado por Deus naquele momento. E quando vamos estudar um pouquinho mais, identificamos que esse trecho é um trecho que está nos Salmos do Antigo Testamento, escritos por Davi. É a primeira frase dos Salmos, no capítulo 22, primeiro versículo de Salmos, é justamente essa frase. Então, existe toda uma simbologia e todo um sentido de Jesus colocar essa frase nesse momento que ele estava na cruz. Como eu disse, Jesus também brinca com a fonética. Então, em uma outra passagem que está em Mateus, Jesus se refere
aos filhos de Abraão como pedras e pedras como os filhos. Isso no português não tem muito sentido, mas no aramaico nós vemos que a palavra utilizada para isso são muito parecidas e são próximas, então é Abanim e Banim. Então Abanim e Banim, ele faz essa brincadeira como uma rima que fica muito mais fácil, como aquelas músicas que tem um refrão que tem uma rima que fica como um chiclete grudado na nossa cabeça e não sai da nossa mente. Então Jesus também sabe se utilizar desses recursos para transmitir seus ensinamentos. Além do que, como vemos isso de forma bastante clara, ele se utiliza dos elementos da natureza, da cultura, da agricultura da época, porque fica muito mais fácil contextualizar. É assim que fazemos, inclusive, com os pequenos na evangelização infantil, da mais tenra idade até os adolescentes, pré-adolescentes. Sempre trazemos histórias, textos, vídeos da atualidade e muitas vezes nem chegamos ao ponto, direto ao ponto do livro, na questão do livro dos Espíritos, número tal. Muitas vezes nem precisamos chegar a isso, principalmente quando nos referimos aos menores. Ou, estamos hoje então falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo tal. Não precisa, porque o que precisa ser passado é a essência do ensinamento. Então Jesus assim fazia. Até a própria palavra parábola, ela já se perde um pouco quando foi traduzida do hebraico para o grego, porque a palavra original que é utilizada no Evangelho é mishal. Mishal tem um sentido muito maior do que parábola. Ela pode ser usada no contexto de provérbios, de profecias e de tantas outras coisas. O sentido é muito maior. Quando traduzida, então, para o grego utilizou-se a palavra parábole. Parábole, então, no grego já tem esse sentido restrito de parábola, que é uma forma de nós trazermos um ensinamento através de comparações. E é isso que Kardec ressalta no tópico 8. Mas antes vamos ler a parábola, que nós ainda não lemos, para que vocês possam então compreender a dificuldade que temos se colocarmos essa parábola ao pé da letra. Deixa eu achar aqui a parábola. Aqui, como eu disse, está então no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Diz assim: Disse também àquele que o convidara: Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo estas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Então, olha só, Jesus está dizendo o seguinte, que ao fazermos uma comemoração, fazermos uma festa, ao invés de convidarmos para essa festa nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, convidar então outras pessoas das quais não temos tanta intimidade e que são merecedores, logicamente, de todo o nosso carinho, de toda a nossa atenção. Mas ele está dizendo para chamar para a festa, então não chamar os amigos, e chamar os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Contextualizando no momento atual, imaginemos nós então que vamos fazer um jantar em nossa casa. E esse jantar é para uma pessoa, para uma figura importante, uma personalidade, não importante, mas uma personalidade da qual gostamos muito, mas é uma figura pública. E aí, logicamente, nós chamaremos então alguns amigos mais próximos, até alguns vizinhos que também nos são próximos, familiares, para estar junto desse jantar. O que Jesus está falando assim, não,
Você tem que chamar aqueles que estão agora no momento ali na rua, estão sofrendo com toda a problemática da falta de dinheiro, estão recolhendo lixo na rua. Esses você tem que convidar. Até porque, quando localizamos dentro do Evangelho essa passagem, nós vamos ver que é justamente isso que ocorre. Jesus está, então, na casa de um chefe dos fariseus, se alimentando de pães na casa desse chefe dos fariseus, quando ele diz essa parábola, porque ali, quando Jesus chega, existem os amigos do fariseu, desse chefe dos fariseus, os familiares, os vizinhos que estão ali para conhecer Jesus. Jesus fala, olha, acho que você não devia convidar esse pessoal, não. Então Kardec vai nos dizer que seria um total absurdo tomar essa parábola ao pé da letra, que não é esse o sentido maior da parábola. Então, no tópico 8, ele vai ressaltar uma pequena passagem dessa parábola, nos mostrando que a essência do ensinamento se encontra nessa passagem. E é por isso que ele coloca essa parábola nesse capítulo 13. Vocês já vão entender. Porque ele diz que o segredo da parábola mora aqui, ó. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Então, o que Kardec nos ajuda a compreender que o ensinamento que Jesus estava trazendo nesse momento era da caridade em essência, ou a caridade essencial, que é essa que nós fazemos sem buscar, sem esperar qualquer tipo de retribuição. Damos para aquelas pessoas que não têm condições, então, de nos retribuir materialmente. Mas é mais do que isso, porque aí não estamos falando somente do aspecto material, mas também quando fazemos, muitas vezes, essa caridade para outras pessoas, principalmente nós espíritas, e aí eu vou colocar, né, os espíritas por saberem de determinadas coisas, da lei de causa e efeito, do processo de reencarnação, nós esperamos que nesse momento tenha, de fato, como Paulo mencionou, uma nuvem de testemunhas testemunhando esse momento que fazemos a caridade, para mais tarde podermos ser lembrados e termos, então, uma retribuição do plano espiritual em cima dessa caridade que fazemos. E é essa lição que Jesus está nos trazendo, que não devemos aguardar retribuição, o que não é algo muito natural ainda para nós. Mesmo que de forma inconsciente, eu sei que tem muita gente agora zangada comigo quando eu falo isso, dizendo, não, eu faço a caridade totalmente desprovida de qualquer intenção. Sim, às vezes conscientemente sim, mas lá no fundo ainda existe essa esperança que essa caridade possa nos auxiliar num futuro. Quer ver? Vamos pegar um exemplo muito simples. Imagine que estamos entrando em nosso condomínio e puxamos a porta do elevador, e quando a porta do elevador está se fechando, nós visualizamos que tem alguém, um vizinho nosso, que está chegando na portaria, e nós seguramos então a porta para esse vizinho, não, vem, corre aqui e tal, aproveita o elevador, tá. O que é o comum de uma cena como essa? A pessoa vem, obrigado, entra no elevador, tudo bem, como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, seria o comum. E quando fazemos isso, e essa pessoa vem no elevador, não diz sequer um obrigado e entra no elevador, como se fosse nossa obrigação, então, de estar esperando ele. O que vem, então, no nosso interior? Qual o primeiro sentimento que vem? Que sujeito mal educado, né? Que sujeito ingrato. Segurei a porta do elevador e ele sequer olhou para mim e disse um obrigado. É bem que eu já imaginava isso dele, né? Porque eu sempre, quando eu dou bom dia, ele nunca me responde. Como é que eu ia imaginar? Então eu ia acreditar que ele ia agradecer porque eu segurei a porta do elevador.
a gente já começa a tecer várias considerações, vários julgamentos a respeito daquela pessoa, já começa a chamar ele de orgulhoso, de nariz em pé, é assim mesmo, deixa ele comigo. Da próxima vez eu vou fingir que não vi, vou deixar a porta do elevador bater, ele que espere o elevador descer novamente para pegar ele, não é assim? Normalmente o que acontece, sempre nos vem esse sentimento, nós esperamos essa retribuição, a retribuição do bom dia, a retribuição através de um obrigado, sempre isso vem à tona em momentos que isso acontece. Isso é bastante comum e nós já vimos várias pessoas comentando a respeito de situações similares a essa. Então, nós temos sim, nós esperamos sim, muitas vezes essa retribuição. E é isso que Kardec está chamando a atenção. Que nós temos que fazer, então, essa caridade, e é por isso que está nesse capítulo, fazer de forma que a outra mão não saiba o que está fazendo. Além disso, ou seja, não esperar que tenham testemunhas, também não esperar que exista uma retribuição. Emmanuel, a respeito dessa passagem, ele tem algumas páginas em que ele comenta essa passagem também. E tem uma que eu gostei muito, e eu vou trazer para vocês, que eu acho bastante interessante, porque ele ainda agrega, como eu disse, as parábolas, elas vão trazendo com o tempo alguns outros ensinamentos. E Emmanuel, então, traz uma outra faceta dessa parábola que eu achei bastante interessante. Ele diz assim, ele começa falando justamente a mesma coisa que Kardec, que essas palavras ele não fala, Kardec diz que essas palavras são absurdas, mas ele também diz que não deveria ser levada ao pé da letra. Ele diz o seguinte, não te apegues à expressão literal da lição de Jesus, quando nos exorta a buscar os irmãos infelizes, toda vez que estejamos à frente de mesa lauta. Nem sempre conseguirás reunir companheiros de luta em ágapes festivos. Então, da mesma forma que Kardec, ele nos pede para não interpretar ao pé da letra, justamente porque as parábolas têm conhecimentos que aos poucos vão sendo revelados. O próprio Emmanuel, num outro livro, ele nos traz uma mensagem bonita dizendo que as parábolas são como sementes divinas, que com o tempo elas desabrocham numa árvore de sabedoria e misericórdia para todos. Então é isso, né? É uma sementinha de conhecimento que vai aos poucos desabrochando numa árvore frondosa, cheia de conhecimentos maiores para todos nós. Mas ele então começa a chamar a atenção. Ele diz o seguinte, entretanto é imperioso recordar que o sol a cada dia te descerra a existência todo um banquete de soberana alegria. Então Emmanuel nos lembra que todos nós somos bafejados pelas bênçãos divinas o tempo todo, mesmo que não nos demos conta disso. E que podemos, então, através dessas bênçãos que chegam até nós já temos alguma coisa que podemos dar, oferecer para o outro que ainda tem dificuldades em algumas áreas. E é isso que então ele vai começar a esmiuçar, dizendo quem são as pessoas que carecem de algumas coisas e como então nós podemos fazer para fornecer isso para essas pessoas. E nós vamos ver aqui que em momento nenhum Emmanuel vai falar da questão material, porque quando trazemos essa parábola, nos fixa muito a mente a questão material, de dar algo material para o outro. E Emmanuel, então, por isso que eu falei que Emmanuel vira um pouquinho o foco, nos mostra uma outra faceta da parábola, nos dizendo que não precisa necessariamente, e Kardec vai desenvolver isso em tópicos posteriores, que eu não posso comentar aqui, senão eu vou estar invadindo a palestra de um outro colega. Mas Kardec também vai comentar isso em tópicos posteriores. E Emmanuel, então, vai dizer o seguinte, lembra-te, então ele começa a nos chamar a atenção, lembra-te dos coxos de raciocínio,
dos famintos de entendimento, dos desesperados de espírito, dos encarcerados de aflição, dos torturados da ignorância, dos estropiados da alma, dos aleijados da fé e dos mendigos da luz. Olha aí, quanta oportunidade nós temos. Nós que já temos, aqueles que já têm algumas semanas de evangelho, já têm a oportunidade, muitas vezes, de dar uma visão, uma perspectiva melhor das circunstâncias atuais que estão muito difíceis para todos. Não só a questão material, mas várias questões que nos trouxeram, não só a pandemia, mas nós já estávamos sentindo isso em várias áreas da sociedade, e muitas pessoas hoje estão muito aflitas, com muito pouca fé sobre o futuro, e aqueles que já têm algumas semanas de evangelho já podem então auxiliar muitos desses, às vezes com uma simples palavra. Não precisa fazer exortação ao evangelho, não precisa fazer proselitismo, não precisa vir com lição de moral, não é isso. Às vezes uma simples presença. Eu recebi uma historinha muito legal há poucas semanas, que dizia a respeito disso, que um senhor tinha um grupo de amigos onde eles se reuniam com frequência. E aí, passado algum tempo, a historinha não fala o motivo, esse senhor começa a sentir uma melancolia, uma tristeza, e se afasta e não vai mais a essas reuniões. Não está mais presente nessas reuniões. E passado algum tempo, os amigos não conseguem contato com ele, e um desses amigos então vai até a residência desse senhor, e tocando lá, um encontro então sentado na frente de uma lareira, é uma noite fria, e pede então para entrar. Ele aquece, lógico, era um amigo de longa data, puxa uma cadeira para esse amigo senta junto da lareira com ele, e os dois ficam ali, em silêncio, sem uma palavra. Passado algum tempo, esse senhor então, mexendo na lareira, separa um pedacinho de carvão para o lado que estava em brasa ali, enquanto estava junto com os outros, ele separa, ele coloca de lado, e com o tempo, passado pouco tempo, esse carvão então se apaga e se resfria. E os dois continuam em silêncio. O amigo então, olhando, vê que já não tem muita coisa que fazer ali, já começa a pensar nas despedidas, mas também ainda em silêncio, pega aquele pedacinho de carvão e traz ele junto à brasa de novo, junto àquele monte que ainda estava ali aquecido e com muitas labaredas. Rapidamente, esse pedaço de carvão então incendeia novamente e passa então a fazer parte desse outro grupo de pequenos pedaços de carvão que estavam aquecendo a lareira naquela noite fria. O amigo então se levanta após isso, se despede, o Senhor leva ele até a porta e, antes dele ir embora, agradece a sua visita, dizendo: obrigado, meu amigo, por ter vindo aqui essa noite, feito companhia, e também pelo belo sermão que me desse essa noite. Então, muitas vezes, o que amigos nossos, vizinhos, familiares, que são aqueles próximos, mais próximos de nós, estão aguardando só uma visita, mesmo que seja em silêncio, ou uma ligação, para comentar de qualquer coisa. Muitas vezes eles só querem ter esse contato, essa vibração que podemos dar para eles. Então ninguém é tão pobre que não possa dar algo para uma outra pessoa. E aí eu me refiro não só à pobreza material, né? Também pobreza de conhecimentos. Ninguém é tão pobre de conhecimento e de virtudes que não possa repartir um pouco desse amor com o próximo, fazendo a caridade, essa caridade essencial, que não precisa que ninguém veja, não precisa que ninguém saiba,
mas que sabemos do fundo do coração, fazemos isso com muito amor. Independente da situação financeira, com pouco dinheiro, com muito dinheiro, ou com poucos problemas, ou com muitos problemas, sempre temos condições de auxiliar alguém. Tem sempre alguém que se encontra numa posição que mais difícil, mais problemática, vamos dizer assim, que é a nossa. Me recordo agora de Chico Xavier, logo depois que ele psicografou a sua primeira mensagem, ele ainda era muito novinho e passava muitas dificuldades materiais, e ele logo depois disso, uns 2 dias depois, ele ajoelhado fazendo suas preces antes de dormir, ele tinha o hábito de se ajoelhar, e ele percebe uma luz muito forte em seu quarto. Abre os olhos e vê que é uma luz prateada, é um lilás prateado, e surge então uma figura feminina do seu lado. Essa figura, que ele não reconhece, diz para ele então que a partir daquele momento ele receberia muitas mensagens do além, e que essas, como ele sempre disse, tocariam sempre de lá para cá, e que ele não deveria se beneficiar dessas mensagens materialmente. Não deveria nunca obter recursos através dessas mensagens e dos livros que viriam. Chico escuta aquela figura feminina, mesmo sem conhecê-la, e depois ela ainda completa: mas Chico, eu vim em nome de Jesus fazer um pedido para você. E Chico escuta atenciosamente, porque afinal ela falou em nome de Jesus fazer um pedido para ele. Então o que é aquela figura tão resplandecente, tão iluminada, poderia pedir para Chico? Chico, eu gostaria que você ajudasse a alimentar os pobres e necessitados aqui de Pedro Leopoldo. E Chico escuta aquilo, e aí ele tem então a curiosidade de perguntar: quem era aquela senhora? Quem és tu, senhora, que me pede isso? E ela fala: eu sou Isabel de Aragão. Para Chico, não reconhecia esse nome, não sabia de quem se tratava, ele anotou em sua mente, mas não sabia quem era Isabel de Aragão. E Isabel de Aragão, depois ele vem a saber, inclusive ele psicografa várias cartas desse espírito. Ela foi casada com o rei Diniz, o 6º rei de Portugal, e ela é reconhecida como a Rainha Santa. Ela, enquanto estava rainha, ela fazia questão de ajudar a todos os necessitados. Ela ia em direção aos lares dos que tinham mais dificuldade, ela recebia no palácio todos aqueles que lhe procuravam, ainda ordenava a criadagem para que, se a procurasse, ela não estivesse disponível naquele momento, não estivesse ali, que não deixassem eles irem embora sem algum tipo de assistência. Então ela tinha esse coração voltado para o próximo, coração esse ainda raro em nosso planeta, mas ela tinha essa visão de olhar, de ter o foco no próximo antes dela mesma. E com isso, ela também distribuía pães para aqueles mais necessitados. Mas depois de algum tempo, e essa é uma das histórias mais conhecidas de Isabel de Aragão, depois de algum tempo, o rei pediu para que ela não fizesse mais isso. Aliás, ordenou, não pediu, porque rei não pede, né? Então ele ordenou a rainha e falou assim: olha, não faz mais isso, porque ele se preocupava com a segurança dela, saindo muitas vezes de madrugada para distribuir pães, então ele não queria que ela fizesse mais isso. Mas ela continuou fazendo, escondido, logicamente, do rei. Então ela aproveitava quando o rei não estava, ia para uma caçada, ia fazer uma viagem diplomática, e ela fazia isso às escondidas. Mas aí, certa feita, o rei havia saído para caçar, ela se preparou, colocou os pães naqueles vestidos de antigamente, cheios de anágua, cheios de panos, colocou os pães ali e ia levando para os mais necessitados. Quando o rei chega antecipadamente da caça e a surpreende de saída. Então, Rei Diniz pergunta: onde vais, rainha?
com tanta pressa? O que está levando nesse vestido? Porque o vestido estava volumoso, e o rei já sabia o que ela estava fazendo, já desconfiava. Mas ela, muito constrangida, ela falou, não, eu só estou de saída, eu estou levando rosas. Mas rosas? Pergunta o rei Diniz. Nós estamos em janeiro, como sabem, é inverno em Portugal. Nós estamos em janeiro, não florescem rosas nessa época. Deixe-me ver o que levas nesse vestido. E aí ela, muito constrangida, vai abrindo o vestido devagarzinho, com medo de mostrar o que estava levando, e quando abre o vestido, caem rosas no chão do palácio. Esse fato está documentado por vários quadros, inclusive Chico tinha um quadro desse em sua casa, de Isabel de Aragão, com rosas caindo do seu vestido, que eram os pães que foram modificados, né? Por isso ela foi, inclusive, não só por isso, mas por outros fatos que aconteceram na sua vida e também depois do seu desenlace, ela foi canonizada pela Igreja Católica, tratada como uma santa, de fato. Então nós percebemos que Chico, depois de conhecê-la melhor, e mesmo ainda nessa ocasião, enquanto ele estava ainda se encontrando, ele obedece. Ele percebe que é uma figura de muita luz, então ele vai, ele leva, ele até fala com ela, mas senhora, eu não tenho recursos para comprar pães e levar pães para os... Eu não tenho nem para mim. Não, confia na espiritualidade que eles vão ajudar. E ele começa devagarinho, com somente 8 pães, e aquilo vai se multiplicando, outras pessoas vão auxiliando, e Chico faz isso durante toda a sua vida, auxiliando aqueles que mais necessitavam, até o último dia do seu desenlace. Trabalho esse que depois foi dado continuidade também para aqueles que mantinham ali a casa em Pedro Leopoldo. Então percebemos que a rainha santa tinha muitas condições materiais para auxiliar o próximo, mas não fazia somente através do auxílio material, ela também prestava todo um atendimento, conversando com aqueles que necessitavam, mesmo com dificuldades com seu marido, com o rei Diniz, e Chico, com todas as dificuldades que ele tinha durante toda a sua vida, e principalmente ainda mais novinho, as dificuldades materiais que ele tinha, ele também fazia todo um esforço para auxiliar, não só no atendimento moral, no atendimento emocional, mas também no atendimento material. Então, de um lado, nós temos uma rainha santa transformando pães em flores. E de outro lado, nós temos o nosso saudoso e querido Chico transformando flores em pães. Então, que possamos levar isso para as nossas vidas, e a todo momento que tivermos que a vida nos der essa oportunidade, e ela nos dá a todo momento, é só estarmos atentos, podermos oferecer a caridade a quem chega próximo de nós. Então, que a paz do Senhor seja conosco, hoje, agora e para todo sempre.